Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas do nosso comentário exegético aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 19ª aula deste módulo, tratando aqui sobre o texto de 1 João. Na última aula a gente falou sobre o versículo 24, fizemos alguns pequenos comentários e começamos a tradução. Nesta aula a gente vai concluir a tradução e então vamos seguir na nossa análise. Lembrando então, se você chegou no vídeo somente agora, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho. O texto está falando sobre a mensagem que aqueles irmãos ouviram desde o princípio. No texto anterior, o foco, no versículo anterior, o foco era na confissão deles. Eles precisavam confessar Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Se alguém confessa o Filho, esse tem o Pai. Se alguém nega o Filho, esse não tem o Pai. Essa era a ideia do versículo 23. Já no versículo 24, o que nós temos é um foco na própria mensagem em que esses irmãos precisavam permanecer, não simplesmente confessar, mas permanecer nessa mensagem. A ideia é a permanência, é a consistência desses irmãos dentro daquilo que eles ouviram desde o começo, desde o princípio. Muito bem, quando a gente falou sobre essa segunda linha aqui, quando a gente viu Ean en himin meine ho apares ecusate, ou seja, se em vós permanecer, a gente viu esse meine aqui como sendo a ideia do permanecer no subjuntivo, e aí a gente viu essa expressão ho apares ecusate, que na linha anterior está ho ecusate apares, mas a relação é igual entre elas aí, como você pode notar. E dessa forma a gente traduziu se em vós permanecer aquilo que desde o princípio tendes ouvido. Foi o que a gente traduziu. E aí a gente segue aqui para o kai rimeis. Quando a gente chega aqui no kai, você deve saber que no caso aqui ele foi traduzido como a ideia do também. O kai é o nosso i, mas também é o nosso também. Depende, obviamente, do contexto. Você vai perceber duas vezes a expressão kai aparecendo, essa conjunção aí aparecendo. Kai rimeis ento rimin, ruioi, ento patri, aliás, kai ento patri meneite. Então a gente vai começar com esse primeiro kai, depois a gente chega lá para explicar esse segundo aí. Esse kai vai ser traduzido como também. Ou seja, se em vós permanecer aquilo que desde o princípio tendes ouvido, também o quê? Também vós, certo? Também vós, que é o rimeis aqui, segunda pessoa do plural. É o pronome pessoal na segunda pessoa do plural, como a gente já chamou a atenção aqui. Neste caso, ao invés de estar no dativo, como estava aqui, nesse caso, que a gente notou essa ligação aqui, já que era en mais dativo, agora ele está no nominativo, rimeis. Então, se ele está no nominativo, cai rimeis, como você percebe aqui, então o que nós temos é também vós. Lembra que também nós falamos na última aula que é importante, quando a gente estuda o grego, utilizar a segunda pessoa do plural, por mais diferente que ela seja, por mais arcaica que ela pareça no nosso português, é bom que ela apareça para que a gente conjugue os verbos no grego do mesmo jeito como eles eram conjugados, para que a gente possa traduzi-lo para a segunda pessoa do plural e isso se torne um pouco mais, eu não quero usar a palavra fiel, mas um pouco mais diretamente ligada àquela conjugação original. É claro que também vós, se você traduzisse como também vocês, faria sentido, mas a gente começa com essa tradução um pouco mais
mas um pouco menos sofisticado. Muito bem. Também, e aí nós temos aqui Kai Rimeis, e aí nós temos Ento Ruyo, Kai Ento Patri. Ento Ruyo, Kai Ento Patri. Tudo isso é no filho e no pai. Só que para que a gente não chegue aqui logo, a gente vai para o verbo no final, para que faça sentido a tradução em português. Então, vós permanecereis. Se a gente puxar aqui o texto no grego, a gente vai notar que esse verbo ele está no futuro. Ele é o verbo meno, mas nesse caso ele está no futuro, certo? Está no futuro. Ele tem uma forma um pouco irregular do futuro. Normalmente o futuro no grego ele é formado por um sigma, e esse sigma então ele é utilizado para falar sobre o futuro no meio do verbo. Então, se nós temos nós temos algum verbo com a sua raiz, então a gente acrescenta o sigma, lio, por exemplo, e a gente acrescenta o sigma, então fica liso. Então, se é lio, é eu solto, liso se torna eu soltarei, eu vou soltar, é o futuro. No caso, alguns outros verbos no grego eles não recebem esse sigma para sua formação do futuro, mas ele se utiliza de uma outra formatação para que esse futuro seja, enfim, trazido. Então, esse meneite aqui, para que você saiba, está no futuro, mas como você nota aqui, ele está no futuro do indicativo, ativo, tudo tranquilo aí, bem simples de encontrar na nossa morfologia. Portanto, também vós permanecereis. Também vós permanecereis, já que o verbo aqui meno está no futuro, sendo um verbo um pouco irregular na formação do seu futuro. Beleza. Ento ruyo kai ento patri. Ou seja, no filho, ento ruyo, quando você nota aqui o en mais dativo, vou marcar aqui como laranja aqui, en mais dativo, você já deve saber que é a partícula en mais uma palavra no dativo. No caso aí, o artigo, a gente vai ter essa ideia do em. Mas é importante lembrar também que esse en, deixe-me consertar isso aqui. Esse en, ele está ligado a essas duas palavras no dativo. Por quê? Porque uma é o seu artigo e a outra é o seu substantivo. Ento ruyo, no filho. É por isso que a gente chega nessa tradução. Ento ruyo, no filho. Então, vós permanecereis no... Por que que é filho? Porque a palavra aqui é a palavra ruios, a palavra para filho. Neste caso, ela está no dativo, como você percebe aqui. Por que que ela está no dativo, professor? Porque ela está ligada à preposição en com a ideia de localização. Então, assim, a gente vai ter o en mais dativo, o nosso ruios no filho. Vós permanecereis no filho. Vou colocar filho com letra maiúscula. Ah, professor, mas filho aqui não está com letra maiúscula no grego. E é realmente, ruio, como você nota aqui, o Y ele está em letra minúscula. Se nós tivéssemos letra maiúscula, seria algo mais ou menos assim, certo? O Y no grego é como o nosso Y do português, pelo menos a letra maiúscula, e nós teríamos o ruios dessa forma. Acontece que não é o caso. Acontece que nós temos ele em letra minúscula.
é mais um toque aí sobre a ideia da tradução, como é que o tradutor chegou nesse lugar aí. É bom dizer que dentro do grego, as palavras elas não foram escritas nessa forma como a gente tem aqui. Essa forma como nós temos, ela está nas letras minúsculas do grego. As letras maiúsculas do grego é como todo o texto do Novo Testamento foi escrito. Os textos, os manuscritos mais antigos, eles são todos escritos em letra maiúscula. E para piorar, para nós, no sentido de como a gente vai entender isso, eles, além de eles serem traduzidos, aliás, além de eles serem em letra maiúscula, eles não tinham espaço entre as palavras, certo? Então, não sei se eu já chamei a atenção para isso, mas seria algo como assim: no princípio era o verbo. E o verbo era com Deus. Por exemplo, a ideia é que o texto ele era formado aqui em colunas, as palavras eram letra maiúscula, sem acento e sem espaço. Ou seja, sem acentos, sem espaço e sem pontuação, sem vírgula, sem nada disso que a gente tem acesso. Então, o que acontece é que o texto grego como a gente tem hoje, ele é fruto de uma edição. Foram autores, obviamente depois dos autores bíblicos, que editaram os manuscritos e colocaram numa linguagem grega mais próxima de nós, mais fácil da gente trabalhar. Mas se você abrir um manuscrito do século IV, como o Códice Sinaítico, você vai ver umas palavras todas colocadas dentro desse formato que eu estou mostrando aqui. Isso quer dizer que eu estou falando tudo isso para dizer o quê? Para dizer que esse nosso amigo aqui, essa palavra ruios, ela de fato está em letra minúscula e que quando o autor, o tradutor, ele traduz aqui como filho e coloca essa letra maiúscula, a gente deve saber que essa letra maiúscula foi ele que colocou, foi o tradutor que colocou e não estava no original. Por quê? Porque ele quer dizer que esse filho aqui se refere, obviamente, ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus. Mas sempre lembre que essa escolha é uma escolha do tradutor e que lá no original não tinha maiúsculo nem minúsculo. Eu também acho, obviamente, que isso aqui se refere ao Filho, no sentido de Cristo, que de fato tem que estar em letra maiúscula, mas é bom a gente manter essas informações no seu devido lugar, para que a gente não confunda depois algumas passagens que são mais difíceis do que essa. Por exemplo, algumas passagens têm a palavra Espírito com letra maiúscula e às vezes outras versões traz essa mesma palavra Espírito com letra minúscula. Por quê? Porque aí o tradutor vai achar que aquela palavra Espírito ela não se refere necessariamente ao Espírito Santo. E aí, o que ele vai fazer com isso? Ele vai traduzir essa palavra como Espírito com letra minúscula. E se o tradutor achar que aquele Espírito é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, então ele acaba traduzindo como o Espírito com letra maiúscula. O que é isso? É uma escolha do tradutor, uma escolha interpretativa. Mais uma vez, sempre que alguém achar, mas há uma versão que é mais próxima do original, uma versão que é mais fiel ao original, esqueça esse tipo de conversa, porque na verdade todo tradutor ele precisa fazer escolhas interpretativas, até porque uma tradução, sim, ela é uma interpretação do que o autor entendeu do texto. É claro que ele busca transmitir isso da forma mais original possível, mas ele teve que entender o texto antes para poder transmiti-lo para a língua alvo. Então,
Tudo isso para falar do filho aqui, filho, por isso eu escolhi a letra maiúscula, certo? E, portanto, a gente segue aqui, cai. Se você lembrar, essa palavra cai, ela aparece aqui antes, mas antes ela significava também, e agora ela significa e. Pode notar que na mesma linha a gente tem a palavra cai significando também e a conjunção e ou i dentro da mesma linha. Poucas, uma, duas, três, quatro palavras depois ela tem um significado diferente. Com isso você vai vendo a importância da análise do contexto. Uma palavra ela não vai ter o significado igual em todos os contextos. Muitas vezes a gente vai ter significados diferentes para a mesma palavra, mesmo em contextos imediatos, como é o caso dessa aqui. Portanto, também vós permanecereis no filho, e nós temos lá o cai, então é e. Lembrando que esse é o primeiro cai, significa e esse é o primeiro cai, que significa também. Cai, cai. Muito bem. E também vós permanecereis, como a gente colocou aqui, no filho e ento patri. Mais uma vez, nós temos o en mais dativo, e você vai ter o seu substantivo aqui ligado a esse artigo patri, que é o nosso pai, no filho e no pai. Mais uma vez eu escolho a letra maiúscula aqui para a palavra pai. Por quê? Porque eu entendo que aí o pai também se refere à primeira pessoa da Trindade. Sendo assim, eu coloco em letra maiúscula, mas essa é uma decisão da tradução. E lá no original não tinha diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. É sempre bom colocar esse ponto aí. É bom lembrar também que a palavra patri, ela é uma palavra de terceira declinação, por isso que ela termina com esse iota dessa forma aqui. Certo? Como você vê, ruiós, ela termina com ruiô. O dativo de ruiós é ruiô. E o dativo de pater é patri. Essas são as formatações do dativo singular. Neste caso aqui, segunda declinação. E neste caso aqui, terceira declinação. Ok? Então, permanecereis no filho e no pai. Está definido aí o versículo 24, a sua tradução mais do que minuciosa aí pra gente. Muito bem, pessoal, vamos aqui para a nossa análise, que é a parte bem interessante também do texto. Vamos lá. Rimeis roecusate, aquilo que tem desolvido desde o princípio, em vós, se permanecerdes, né, na verdade, vós permaneceis, como ele coloca aqui, permaneça em vós, a ideia, né? Que isso permaneça em vós, melhor dizendo. Então, permaneça em vós, meneto en himin, permaneça em vós, o que tendes ouvido, aparres desde o princípio, o que vós tendes ouvido desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio tendes ouvido, também vós permanecereis en to ruiô, kai en to patri. Também vós permanecereis no pai e no filho. Como é que a atualizada traduz? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no filho e no pai. Beleza. Vamos entender alguns pontos aqui para a gente poder começar a falar sobre esse texto. Primeiro,
Os leitores haviam reconhecido Jesus como Filho de Deus, porque essa verdade era parte da mensagem que eles haviam ouvido quando haviam crido em primeiro lugar. Isso é bem importante. Porque o que eles ouviram a parres? O que eles ouviram desde o princípio? Eles tinham ouvido essa mensagem, a mensagem de que Jesus Cristo era Deus, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Isso estava ali, de uma certa forma já colocado para eles. Isso mostra que a mensagem que eles haviam ouvido, a mensagem do Evangelho que eles haviam recebido, de quem era Jesus, o que eles tinham aprendido desde o começo, essa mensagem, o que a gente chama, né, de querigma, essa proclamação ali da igreja primitiva, ela envolvia a pessoa de Jesus Cristo como o Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. Então, a ideia é que quando a gente tem aqui, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. A ideia de que vocês precisam permanecer na mensagem que vocês ouviram. Essa mensagem que incluía a ideia, a clareza, na verdade, a afirmação de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, à luz das mentiras que estavam sendo espalhadas para aqueles irmãos lá daquela igreja ou daquela comunidade, o autor dá a eles uma exortação, certo? Qual é a exortação? Ora, prestem atenção nessa mensagem, não larguem dessa mensagem, não esqueçam daquilo que vocês aprenderam lá no começo. Não esqueçam disso, porque isso é aquilo que vai dar base a vocês, não só da sua vida cristã, mas como ele coloca aqui, sobre o seu próprio posicionamento diante de Deus. Porque se você não tem o Filho, você não tem o Pai. Ou seja, a mensagem é que você não pode abrir mão desse ponto aí de Jesus Cristo como sendo o Filho. E aí nós temos aqui, Rimeis ho ecusate apares en himin meneto. Uma das estratégias então que o autor ele clama para que seus leitores usem a influência, para que os seus leitores usem contra a influência dos falsos mestres, é que eles permaneçam na mesma mensagem do Evangelho que eles haviam ouvido no princípio. Sabe o que é interessante aqui? É que João ele está preocupado com aquilo que aqueles irmãos eles estavam ouvindo. Ele está preocupado com que esses irmãos venham, porventura, um dia a se desviarem. Então o que ele faz? João ele inventa uma nova forma de proclamar o Evangelho. João ele tenta ser um pouco mais relevante para aquela cultura. João tenta apresentar de uma certa forma o Evangelho de uma nova forma. João tenta mudar o Evangelho? Não. O que ele diz? Permaneçam. Permaneçam no que vocês ouviram desde o princípio. Não esqueçam aquilo que vocês aprenderam. Aquilo que vocês aprenderam está na base do seu relacionamento com Deus. Não larguem mão disso. Apreendam-se a esse ponto de que vocês não podem abrir mão de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Ou seja, hoje, muitas vezes, a gente vê igrejas, pessoas que tentam mudar o Evangelho porque estão preocupadas com o fato de que seus membros, de uma certa forma, estão ali tentando sair, estão se desviando. O que João faz? Permaneçam na mensagem. Essa mensagem, a mensagem que vocês ouviram, vocês não podem abrir mão dela. Permaneçam nessa mensagem. Não esqueçam dela. A aplicação que a gente tem para a gente poder concluir essa nossa aula é essa. Quando você vir um grupo de pessoas que está se desviando, não tente inventar um novo evangelho para esse povo. Esse povo está se desviando justamente porque eles se esqueceram, porque eles estão abrindo mão da mensagem que eles ouviram no começo. O que essas pessoas precisam é retomar a atenção para aquilo que é verdadeiro. Elas precisam retomar a atenção delas para aquilo que é a mensagem que eles ouviram desde o princípio. A ideia de João não é uma nova forma de evangelho, não é um novo evangelho, é o mesmo evangelho. É só não se desviar dele que você vai conseguir entender
a mensagem e não abrir mão do próprio Deus Pai, não abrir mão do seu próprio posicionamento diante de Deus Pai. Sendo assim, diante dos desvios, diante de pessoas que fogem da vontade de Deus, nós não precisamos de um novo evangelho, nós só precisamos relembrar a essas pessoas aquele velho evangelho. A gente não precisa de novidades com relação a isso, a gente precisa lembrá-las daquilo que elas aprenderam no começo, obviamente tendo elas ouvido o evangelho verdadeiro. Vamos parar por aqui, na próxima aula eu vou concluir esse versículo aqui, se assim Deus permitir, para a gente poder seguir adiante, ok? Um grande abraço, que Deus abençoe, valeu pessoal!